Nossa, como o Maurício rema, ele rema muito, cara. Ele rema muito rápido. Olha como ele rema. Olha, ah, não é. Ele pegou uma carona. Olha lá, ele remando rápido. No meio da pedalada, no 11º estado, aconteceu algo inusitado, inesperado. Ao chegar no Espírito Santo, na cidade de Linhares, onde se encontra a Foz do Rio Doce, o plano era subir de bicicleta até Mariana, em Minas Gerais, para acompanhar uma das maiores tragédias ambientais do país, o rompimento da barragem de Fundão, que ocorreu em novembro de 2015. Isso impactou de forma direta a vida de milhares de pessoas, e até então, o maior problema ambiental do país. Muita gente me dizia que eu era louco por sair por aí sem rumo certo para falar sobre a água e querer debater problemas ambientais pedalando pelo país. Mais louco mesmo foi o Maurício Daros, um jardineiro que trabalhava em Linhares e não aceitava ver o rio em que ele cresceu totalmente lamacento, assoreado e sem vida. Ele parou seu trabalho, pediu para a namorada e o filho esperarem, pegou seu cachorro e me convenceu a descer o Rio Doce de caiaque para documentar o que estava acontecendo com as populações ribeirinhas. Dizem que louco atrai louco, e eu que não sabia pedalar direito, agora teria que aprender a remar também. O projeto Pedalágua estacionou a bicicleta e, junto do Maurício Daros e de seu cachorro prateado, iniciou a expedição Rema-Lama. Porque remar pelo Rio Doce depois do que aconteceu foi praticamente impossível em alguns trechos. Teria tudo para ter sido uma remada de imagens lindas e perfeitas. Mas não foi. Foi trágico e tenso observar como em poucos segundos, somado a uma enorme negligência na falha da fiscalização, vidas foram totalmente transformadas. Ô, Thiago, acelera essa porra! Tem o caminhão. Volta. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, racha fora! O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015, despejou mais de 38 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, afetando 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, desaparecendo com casas, vilas e vidas. Dá para acreditar que aqui já foi uma cidade? Que embaixo dessa terra, montes de lamas e escombros, temos casas, pertences, histórias, famílias destruídas e vidas finalizadas? Ao remarmos rio abaixo, nos deparamos com muitas pessoas que, mesmo estando entre a Mata Atlântica e o Cerrado, onde se tem água e bons solos, não podem mais entrar no rio, utilizar a água e nem plantar. Como me disse um ribeirinho, hoje vivemos em um deserto. Perceba então a importância de um rio que agora está morto, e junto com ele, o modo de viver de muita gente também morreu. Durante o mês de setembro de 2016, a expedição Rema-Lama me fez entender um conceito que durante a faculdade eu nunca havia compreendido por completo, o tal do impacto social. Você tem ideia do que é? Para retratar a situação dos impactados sociais com a tragédia ambiental, eu vou mostrar a situação da família da Dona Maria da Silva, uma família de ribeirinhos que vive com base no uso da água do Rio Doce. A senhora conhece esse rio faz tempo? Hein? A senhora conhece esse rio faz tempo? Eu nasci na beirada dele. Muitos anos. E quando... Com ele, muitos anos. Muitos anos mesmo, Ia na rua meu pai por água.
Depois vi mais os meus filhos. Agora se comprar lanche, comprar motor, né? Tadinho, depois levar o leite lá embaixo. Eu preciso tirar o motor. Não cortava a base de jeito nenhum. Aí ele não cortava o base. Tirou, estragou o motor. Quando a senhora viu o rio desse jeito, a senhora conheceu o Aí eu rio? chorei. Eita, meu Deus do Chorei. céu. Chorei muito. Eu chorei de tristeza, mas os peixes. Morreu tudo. É a segunda? Chorei muito. Eu envinha de lancha aqui embaixo. Quando eu envinha, eu encontrei a lama vindo. O que eu via era só peixe virando de barriga. Ah, o senhor pegou ela, você tá vendo, Tumiritinga? Não, aqui do vizinho aqui. Aham. Eu fui levar o leite e vinha. Aí quando eu tava vindo, aí a lama ela já tava aqui em frente de casa. Quando eu tava chegando aqui, o que eu via era só peixe virar de barriga para cima. Morrendo tudo. E ali embaixo tem bastante pedra, vocês vão passar lá e vão ver. Aquele ficou branco de tanto peixe morto. Nossa senhora. Peixe- Um fedor doido, então. Olha, uns 8 dias aqui, a casa tinha que ficar fechada. Foi 3 dias, 4 dias. Só esse rio aqui é uns 300 metros de largura. Aham. 4 dias descendo peixe morto. Peixe tudo quanto espécie. A história dessa família me fez entender que observar os impactos ambientais imediatos é fácil. O difícil é quantificar os impactos emocionais e sociais. Como se recuperar economicamente se você não pode mais fazer o que fez a vida toda? Pois é, rapaz, eu entregava um leite, aí quando o barro chegou, né, as vacas... O senhor tinha quantas cabeças de gado aqui? Aqui tinha umas 50, aí eu já matei umas 20, entendeu? Que eu tive que matar, que o meu consumo de água aqui era muita, e a bomba minha, o meu poço ali, a bomba é pequena. Tão bom, né, o nosso rio. Como que a senhora lembra do dia que desceu a lama aí? Como que a Deus senhora... me livre, o que eu lembro? Nossa, pai, a gente sentado aqui e ver que esse peixe pular lá no rio, esse peixão tão bonito, né? E agora nada, chegar no cabelo do rio, tinha que ouvir movimento, nada. Ai, chorei demais, né? Gosto de lembrar. Enquanto remávamos e encontrávamos cenas tristes, eu ficava pensando no que poderia ter sido evitado. Será que foi acidente, tragédia, crime, falta de fiscalização, acaso ou desprezo dos direitos de quem teve a sua vida modificada? Tudo isso só me fazia pensar ainda mais no tema da minha viagem e na troca da bicicleta pelo caiaque. Qual o valor da água? Será que o rompimento dessa barragem e os fatos ocasionados por ela podem nos ajudar a pensar em qual o real valor desse precioso bem? A expedição Remalama ocorreu por todo o mês de setembro. Se passaram 5 anos até a edição desse vídeo. E eu gostaria muito de te dizer que cenas como estas nunca mais iriam ocorrer no Brasil. Mas infelizmente,
Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro?